Quantos receberam de Deus? Levante a tua mão comigo e declare: Senhor. Não diga Senhor. Nessa tarde eu declaro, eu profetizo que haverá cura, salvação, libertação, transformação. Rasga o céu e desce sobre Jundiaí agora. Agora desce, desce, desce sobre esta casa. Levanta a tua mão e declare: desce, declare, desce, 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 desce sobre esta casa. Levante a sua mão comigo. Diga: Senhor, rasga o céu e desce. Mais forte, diga: Senhor, rasga o céu e desce. Senhor, rasga o céu e desce. Desce agora, 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 agora. Seja curada agora, seja batizada agora, seja agora, 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 agora. Arabacantarabacantarabachô, arabacantarabacantarabachô, arabacantarabacantoiamanoiacai, arabacoi. Oh, eu não te troco por nada. A minha alma buscar. Declare, declare, vamos lá. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Tu és único, exclusivo na minha vida. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Só as mulheres que desejam essa transformação, diga: eu quero, eu quero. Oh, minha vida transformada. Aplauda o nome do Senhor. Mais forte, mais forte. Se assente. Se assente glorificando o nome do Senhor. Tem mulher canelinha de fogo hoje aqui? Eu vou repetir de novo. Tem mulher canelinha de fogo hoje na oficina da alma? Quem está com sono? Quem está cansado? Quem quer viver coisas grandes em Deus? Quem está sendo renovada por Ele agora? Diga: eu. Quem quer viver a maior transformação da tua vida? Diga: eu. Eu quero declarar sobre a tua vida uma atmosfera, um ambiente profético. Eu quero declarar, fecha os teus olhos. Eu quero declarar que aquilo que nós iremos viver será a maior transformação das nossas vidas. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como você se encontra. Talvez você precise de uma cura. Talvez o que você precisa é de um renovo da parte do Senhor. Pastora, mas o que é transformação? Transformação é Deus reescrevendo a nossa história hoje. Não, você não entendeu. Transformação é Deus reescrevendo a tua história aqui esta noite.
em todas as áreas. É um dia preparado pelo céu. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas eu quero declarar que a transformação em todas as áreas da tua vida. Eu declaro. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Não está fraco. Graça e paz. Quantos estão felizes com o Senhor esta noite? Quantos acreditam que hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a tua história? Hoje é o dia que Deus está recalculando a tua rota. Toma esse ambiente, Pai. Toma esse ambiente, Espírito Santo. É o Senhor quem governa esse lugar. É o Senhor, toma. Estabeleça o teu governo sobre esta casa. Que toda distração, que toda mente cativa agora, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Todo ladrão de palavra, tudo aquilo que queira roubar a tua palavra, Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que a palavra que sairá desse altar vai curar, vai transformar, vai ativar, vai levantar, vai ativar mulheres aqui. O Senhor está reescrevendo histórias de mulheres aqui esta tarde. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo. Abra a tua Bíblia comigo. Em João 8. Só um pouquinho aqui mais. Sabe aquele pentecostal, oh glória. Aleluia. Os crentes pentecostal estão aqui? Oh glória a Deus. Quem está com fome esta tarde? Quem está com sede esta tarde? Sede da palavra. Fome da palavra do Senhor. Porque é a palavra que cura, é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos mantém forte. Aleluia. João 8, do 1 ao 11. Quantos encontraram? Diga amém. Todos encontraram? Eu espero, não tem problema. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todas as mulheres que aqui estão, de vários lugares aqui. Depois, no final, nós vamos mencionar de onde vocês são, tá bom? Eu tenho muitas amigas queridas aqui, pastoras. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos ao nosso lugar. Esse é o território que o Senhor nos deu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém. Então vamos para a palavra do Senhor, que diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha a ele, e se assentando-se os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, pondo aonde? Disseram-lhe: mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes sobre isso? Isto diziam eles, tentando para que o tivessem de que acusar a Jesus. Mas Jesus, diga Jesus. Não, diga Jesus. O Deus que muda a história, o Deus que escreve história, ele disse, ele se inclinou-se e escreveu com o dedo na terra. Você perdeu de dar um glória. Enquanto os fariseus e os escribas estavam
acusando aquela mulher, Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no pó. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando-se a inclinar-se, ele escreveu no pó. Quando ouviram isto, eles saíram, um por um. Eu vou ler aqui, está melhor. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando ali só Jesus e aquela mulher. E ele levantou-se e se direcionou àquela mulher. E ele disse: mulher, onde estão eles? Mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém condenou você? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém. E Jesus lhe disse a famosa frase: nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno, mulher. Vá e não peques mais. Jesus olha para aquela mulher adúltera e diz: nem eu que sou santo, nem eu que sou Deus te condeno. Vá e não peques mais. Nesse dia eu quero declarar, Senhor, nesse momento, fecha os teus olhos. Nós entramos na tua oficina, Pai, e através da tua palavra dita aqui hoje, Pai, eu creio, Senhor, que esse é o lugar aonde o Senhor nos refaz. Este é o lugar aonde aquilo que estava trincado, o Senhor restaura. Esse é o lugar de conserto. É um lugar aonde o Senhor escreve uma nova história. Senhor, eu quero declarar que através da tua palavra, mulheres sejam libertas. Eu quero declarar que enquanto nós estamos pregando a tua palavra, que o Senhor encontre essas mulheres. Mulheres que chegaram aqui arrastadas. Mulheres que chegaram aqui desenganadas pelo médico, meu Deus. Mulheres que chegaram aqui precisando de uma esperança. Tu és a esperança. Tu és o Deus da transformação. Tu és o Deus que ressignifica as nossas vidas. Tu és o Deus que recalcula a nossa rota. E eu quero declarar sobre esse ambiente, que tudo aqui, Pai, que esse clima esteja submetido à unção da tua palavra. E eu declaro que através da tua palavra o Senhor vai levantar mulheres. O Senhor vai ativar mulheres. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Aplauda o nome santo do Senhor. O meu conselho para você hoje é: deixa o salto de lado, deixa a maquiagem borrar, porque o que importa é o que Ele vai fazer do lado de dentro. Ele vai transformar, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ao começo desse ano, eu falei: Senhor, qual é o tema desse ano? Que a gente não pega tema porque é bonito. Um tema é como se fosse um decreto do céu para nós nesse tempo. E eu falei: Senhor, qual é o tema esse ano?
E o Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse: Cindy, é tempo de transformação. É tempo de transformar. É tempo de quebrar a forma velha e criar uma forma nova. É tempo de eu entrar em casas com transformação. É tempo de eu entrar em mulheres com transformação. Não apenas no espiritual, mas no corpo, na mente, na alma e no espírito. Será que você está preparado aqui? Será que você está preparado? Eu quero que você cutuque a pessoa que está do teu lado e diga: está preparado? Não, está fraco, diga: está preparado? O que Deus... Diga: o que Deus vai falar com você. Diga assim: o Deus da transformação já chegou na casa. Já chegou na casa. E com ele carrega o caderno e a caneta. E ele diz: eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo. Ele está escrevendo, Cláudia. Ele está escrevendo. Ó, ele está escrevendo. Meu Deus. Eu creio que o Senhor está nos redefinindo essa tarde. Eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Nós sabemos que desde o começo de tudo, desde o começo lá da criação, o Senhor sempre trabalhou com transformação. O Senhor sempre veio em formas, em sinais que transmitia essa transformação. Por quê? Porque o nosso Deus, eu quero que você diga: o nosso Deus é perito quando o assunto é transformação. Eu quero que vocês agora prestem atenção. O Senhor, Ele é especialista quando o assunto é transformação. Por quê? Transformação, o que significa a palavra transformação, Bia? Transformação significa mudar de forma. Transformação significa ser transfigurado. Transformação, ela passa por uma mudança de essência. Então a proposta do céu para nós essa tarde é: Ele quer mudar a tua forma. Não, você não entendeu. A proposta do céu para você essa tarde: Ele quer mudar a tua forma. Ele quer trazer uma nova essência para você. Ele quer mudar histórias aqui. A transformação, ela não é apenas para mudar o que eu faço. A transformação, ela vem para mudar quem eu sou. A transformação, ela não vem para mudar, para transformar o que eu faço, mas para quem eu sou. O meu caráter, as minhas atitudes. Então, o Senhor, essa tarde, Ele quer ressignificar, diga comigo, ressignificar a nossa identidade. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque eu quero que você pregue comigo hoje. Eu não quero que você venha aqui como uma mera espectadora. Eu quero que você entre no ambiente profético que o Senhor está nos liberando hoje aqui. Eu escrevi, o Senhor começou a falar comigo sobre isso e eu chorava. E toda vez que Deus opera a transformação, Ele não apenas ajusta uma história, Ele cria uma nova história. Você está entendendo? Ele não repara o antigo, Ele não remenda aquilo que é velho, Ele gera o que nunca existiu antes. O nosso Deus não pega remendo. O nosso Deus não pega, Ele pega assim, um vaso quebrado, Ele quebra e faz de novo.
Eu quero que você entenda, quando o homem Bia, missionária Bia, ele caiu no Éden, ele perdeu a sua naturalidade, a sua natureza original. Quando Eva peca no jardim, ele então perde a sua identidade. Por quê? Porque toda a humanidade, depois da queda deles, foi marcada pela queda. Havia, meu Deus do céu, meu Deus, que presença gloriosa, que presença gloriosa. Ali havia um cenário de desobediência. Ali havia um cenário daquilo que Deus construiu, o homem pelo seu pecado destruiu. Então ele plantou, ele plantou a semente do maior plano de resgate e transformação que a humanidade já conheceu. Por quê? Olha só, o que nós precisamos entender hoje aqui. No Velho Testamento, o método de Deus era usar a sua voz. Diga comigo, a sua voz. E não só a sua voz, mas também a sua palavra escrita. O método de Deus de falar com os homens era através da sua voz, era através da sua escrita. Porque Deus sempre usou a voz para criar, para trazer existência, para dar vida àquilo que estava morto. Mas veja bem, o que eu quero que você entenda: Deus, Ele usou a palavra para falar, usou a voz para falar com Adão no Éden, sobre um plano de redenção e de transformação. Ele falou com Noé para salvar a sua casa. Ele falou com Abraão para mudar a sua história e gerar uma nação. Ele falou com Moisés para libertar um povo cativo no Egito. Então, toda vez que Deus quis mudar algo, Ele usou a voz. Diga comigo, por que a voz? Diga mais uma vez, por que a voz? Porque a voz de Deus, ela é um ponto de partida para um novo começo. A voz de Deus é uma virada para grandes transformações. Eu quero que você entenda que no Velho Testamento, após a cena do Éden, a voz de Deus vinha para dar direção. A voz de Deus vinha para dar repreensão, vinha para fazer promessas, vinha para dar esperança e vinha também para dar transformação. Mas o que aconteceu? Esse era o plano de Deus. Mas quando houve uma queda lá no jardim do Éden, houve uma ruptura. Houve uma ruptura antes da queda. Por quê? Porque antes da queda, Deus se relacionava com o homem. Deus fez o homem não para se manter distante, não para ter um espaço, não para ter uma ruptura. Não, Deus fez o homem e a mulher para ter relacionamento, para ter intimidade, para ter comunhão. Mas o pecado distanciou. O pecado separou. Então, aonde havia presença, a presença saiu, mas a voz continuou. A voz continuou. O pecado, por quê? Porque o pecado, ele ergue um muro. Diga comigo, o pecado, ele ergue um muro. Aquilo que era intimidade se rompeu. Nós estamos caminhando aqui nessa jornada. Então, no Velho Testamento você vai perceber que Deus não se manifestava mais com presença. Ele se manifestava com ar. Vocês estão ligadas? Era uma voz, Elaine, mas não existia rosto mais.
Era uma voz, mas não existia relacionamento. Era uma voz, mas não havia intimidade, pastor Wilson. Não havia, porque o pecado distanciou. Mas o pecado não roubou a voz. O pecado não roubou a voz, mas roubou o rosto e a presença. O olhar que antes era de intimidade, agora é de distância. Mas mesmo assim, mesmo eles terem pecado, Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita bondade e fidelidade, Ele não se distanciou com a distância. Por quê? Porque o desejo de Deus é se relacionar. O desejo de Deus é de ter intimidade. O seu propósito é transformar. Então, ao longo do Velho Testamento, Deus fala com os patriarcas, Deus fala com os profetas, Deus fala com os reis. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vinha com um convite. Diga comigo, Deus, Ele sempre vem com um convite. Dá para fazer melhor. Deus, Ele sempre vem para fazer um convite. E qual é o convite? Volte para mim, volte para mim, e eu te reconstruirei de novo. Volte para mim, se converta dos teus pecados, e eu te reconstruirei. Eu te reconstruirei. Eu te transformarei. O povo, Tati, via sinais, mas não via face. O povo sentia a glória, mas não podia tocar na glória. Moisés pediu: rogo-te que me mostre a tua glória. Mas esse pedido foi negado. Esse pedido foi negado. Mas vocês acham que a história termina assim? Aqui? Quantos acham que a história termina assim? Quantos? Diga comigo, a história não acaba aqui. Diga, a história, ela não acaba no Jardim do Éden. Diga, a história, ela não acaba no distanciamento. Ah, não. A história, ela não acaba na ruptura. A história, ela não acaba na falta de intimidade. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Ele tem um plano de transformação. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Ele tem um plano. Diga comigo, Deus tem um plano. Deus tem um plano. O diabo tem plano de acabar, mas Deus tem um plano de transformar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça te encontra. A graça.
encontra. A graça recalcula a tua rota. A graça é a graça. Tudo é pela graça. Você está aqui pela graça. Pega na mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão e diga: é pela graça. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça, a 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 graça. Vem, desce, Deus. Rama cantou e abaixou. Sacudir hoje aqui. O plano do inimigo acabou para você. Mas vem a graça. O plano do inimigo, missionária Sol, acabou para ti. Arramandoia cantou e abai. Mas a graça veio, a graça veio, a graça veio, a graça te encontra, a graça te ativa, a graça te renova, a graça te restaura, a graça te transforma, a graça te toca. Seja tocada, tocada, tocada pela graça, pela graça. Toque, Espírito Santo. A graça dele está aqui. Quando ele toca, nada fica igual. Quando ele toca, nada permanece igual. A graça desce, a graça desce. Eu quero que você entenda algo aqui. Tudo apontava para algo maior. Tudo que aconteceu no Velho Testamento era um pré-anúncio de algo maior que viria. Tudo apontava para algo maior. Diga comigo: tudo apontava para algo maior. Missionária, era uma promessa. E qual é essa promessa? Qual é essa promessa? Qual é essa promessa? Pergunta para mim, vamos lá, 3, 2, 1. Se tu não der um glória agora, misericórdia, eu vou aí na tua cadeira. No 3, 2, 1, eu quero que você faça essa pergunta de novo. 3, 2, 1. A promessa de Deus era que um dia Ele viria. O Novo Testamento agora ganha rosto, ganha mão, ganha olhar. O Novo Testamento, Ele veio.
Você está entendendo isso aqui? Deixa eu recalcular, peraí. A promessa, Denise, que antes era uma voz. Antes ele só mandava sinais. Agora, essa voz, ela ganha rosto. Essa voz, ela ganha mãos. Essa voz agora ganha olhos. Aquilo que era distanciamento agora tem intimidade. Aquilo que não existia mais, agora ele vem. Quem ele é? Ele é a transformação encarnada. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne e ele desceu. Ele desceu. E alguém aqui sabe o nome dele? Quem aqui sabe o nome dele? Levanta a mão então. Levanta a tua mão. Nele o pecado é quebrado. Não, eu vou fazer melhor. Levante a tua mão e você vai falar Jesus. E depois você vai falar de novo. Tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. Ele é a própria transformação. Nele o pecado é quebrado. Nele a morte é vencida. Nele o homem e Deus se tornou um. Se tornou um. Se tornou um. É nele. A graça é ele. A transformação é ele. É tudo baseado nele. Jesus. E agora que eu entro para pregar de verdade. Pensei que tu ia dar um glória. Agora que eu entro na mensagem. Por quê? Porque hoje, quando eu estava me preparando, eu falei: Senhor, não é aquilo que nós queremos ouvir, é aquilo que nós precisamos ouvir. Não é aquilo que eu quero que o Senhor fale, é aquilo que o Senhor quer falar para nós. E Ele, no silêncio do meu quarto, no secreto, Ele disse: quando eu toco, nada permanece igual. Ele disse: sim, você entendeu o que eu estou te falando? Quando eu toco, nada permanece igual. Porque quando eu toco, eu mudo. Quando eu toco, eu transformo. Quando eu toco, eu curo. Quando eu toco, eu faço alguma coisa nova acontecer. Eu preciso que você venha comigo. Quem vai vir comigo? Diga: eu. Vamos lá então, vamos embarcar na história dessa mulher. Aqui perante ao texto de João 8, nós vamos recapitular, nós vamos reconstruir a história desta mulher. Eu creio que ninguém melhor do que ela essa tarde representaria tão bem para nós o poder da transformação. Por quê, pastora? Vamos comigo. Eu quero que vocês façam um som. Hoje eu vou usar os 6, viu? Faz um som, a cena, uma cena de acusação. Vamos lá. Pam, pam, isso, ó. Vamos lá. Pam, 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 pam. Isso, vamos lá. Isso. A cena aqui em João 8, isso, era de acusação. Uma cena de pavor. Diga comigo, uma cena de pavor. E uma história que vai começar com uma sentença. Então, eu quero que você entenda. Enquanto Jesus estava no templo ensinando, enquanto Jesus estava ministrando ali,
uma multidão se aglomerava ao redor dele. Queridas, queridos, aquele ambiente, pastor Eli, era um ambiente de ensino, era um ambiente de ministração. Jesus estava ministrando, e todas as vezes que Jesus ministrava, a multidão vinha, a multidão apertava. Mas de repente, diga comigo, de repente, diga de repente, aquele cenário ele muda. Um cenário onde era de ensinamento, um cenário de escola, agora vira um cenário de tribunal. Um cenário aonde o tribunal começaria. Por quê? Os escribas, diga comigo, os escribas e os fariseus, eles entraram na presença de Jesus, mas eles não entraram sozinhos. Eles entraram carregando, arrastando uma mulher. Aqueles escribas, aqueles fariseus pegaram aquela mulher e trouxe a força na presença de Jesus. Aqui na Bíblia, o nome dessa mulher não é mencionado, o nome dela não é citado. E como eles a chamam? Alguém sabe me dizer? Como? Adúltera. Aqueles fariseus, aqueles homens cruéis, carregavam aquela mulher, e aqui a Bíblia não menciona o nome dela, então ela é chamada por adúltera. Ela é chamada pelo seu pecado, ela é chamada pelo seu erro. O que ela fez se torna maior do que quem ela é. Você entendeu? O erro dela sobressaiu, e quem era ela diminuiu. Desapareceu, Elaine. Desapareceu. Aqui todos estão vendo que aquela mulher está sendo chamada pelo seu erro. Então Jesus está no meio do tumulto, e ele sabia de verdade qual eram as intenções daqueles fariseus. Se Jesus dissesse, está perdoada, ele iria contra a lei de Moisés. Mas se ele dissesse apedreja, ele mesmo trairia a sua mensagem de graça. Então, quem são eles? Diga para mim, quem são eles? Diga, quem são eles? Quem quer saber quem são eles? Eles são os religiosos. Gente que se esconde atrás da lei. Gentes que usam a lei como pedra para ferir, para matar e para enterrar, para apedrejar, para acabar. Gente que parece que zela pela santidade, mas está mais interessada em expor do que curar a ferida. Esses são os religiosos. Religiosos preferem, diga comigo, condenar. Diga comigo mais forte, condenar, expor, arrastar e apedrejar. Eles preferem fazer tudo isso, missionária Tati, ao invés de acreditar que Jesus pode reescrever uma história diferente daquela que ela está vivendo. E é aqui que o meu espírito, é aqui que o teu espírito se conecta a essa mensagem. Por quê? Deixa eu te falar um pouco sobre o que é
vivermos arrastadas. Meu Deus, o sentimento de ser arrastada é um dos piores que um ser humano pode enfrentar. O sentimento de você ser arrastada é o pior sentimento que você pode provar. Por quê? Diga comigo, por quê? Vocês estão vendo que eu quero que vocês preguem comigo, né? Sabe por quê? O pior sentimento. Porque quando você anda, nós escolhemos a direita. Vamos lá de novo. Quando nós andamos, somos nós que escolhemos a direita. Então nós escolhemos se nós queremos ir para a direita ou se nós queremos ir para a esquerda. Quando nós estamos nos conduzindo aos nossos passos, nós escolhemos a velocidade. Nós escolhemos se avançamos ou se recuamos. Se viramos para a direita ou se viramos à esquerda. Mas quando você é arrastada, você perde o controle dos teus passos. Quando nós somos arrastadas, nós estamos vulneráveis. Nós não escolhemos a direção. Nós não escolhemos como andamos. Nós estamos sendo arrastadas. E há algo que eu quero que você saiba aqui. Existem mulheres aqui na oficina da alma que chegaram aqui arrastadas. Existem mulheres aqui que chegaram arrastadas. Talvez você não está arrastada porque você foi pega em ato de adultério, não é isso. Talvez você está arrastada por uma dor, por uma decepção, por abandono, hein? Você chegou arrastada hoje aqui. E você disse, por quê? Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Parece que eu não vou ser feliz. Parece que nada na minha vida não dá certo. Mas existe um Deus. Existe um Deus que quando os religiosos dizem não tem mais jeito, apedreja, vai morrer, Jesus se levanta e diz, vai morrer não, não vai morrer, não é o fim, não é o começo de uma grande história. Escute só. Você chegou aqui arrastada, mas você não chegou aqui morta. Eu vou falar de novo. Você chegou arrastada, mas ainda tem vida. Ainda existe vida aí. Ainda existe vida sobre a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que fizeram com você, levante a sua mão. Levante a sua mão. Tudo aquilo que fizeram com você. Levante a mão e declare isso comigo. Tudo aquilo que fizeram com você, pensando que iria te matar, te destruir, te envergonhar, te humilhar, mas eu quero declarar que apenas contribuiu para você chegar até aqui, até aqui. Eu quero declarar que a vergonha acaba hoje aqui. Eu quero declarar que a humilhação acaba hoje aqui nesta casa. Eu declaro sobre a sua vida essa tarde. Levante a mão. Eu sinto uma graça de Deus. Eu sinto uma graça de Deus. Eu declaro, só quem querer recebe. Só quem crê toma posse. Eu declaro que não existe lugar tão profundo, tão fundo, que a graça de Deus não te alcance, que a graça de Deus não te busque.
A graça, a graça, a graça te encontra hoje aqui. A graça, a graça. O meu convite para você nessa tarde é que você olhe além do cenário. Eu quero que a tua perspectiva, que a tua visão, ela vá além daquilo que o texto está nos relatando hoje aqui. Não veja apenas aquele momento que ela foi exposta pelo pecado acometido, mas eu quero que você enxergue o caminho que trouxe aquela mulher até aquela situação. Eu quero que você entenda o porquê que ela chegou naquele nível. Quem sabe uma mulher que carregava marcas de dor, marcas de abandono, marcas de rejeição. Talvez aquela mulher carregava sobre ela feridas emocionais, traumas profundos. Uma mulher totalmente destruída por dentro. O texto aqui mostra uma destruição exterior. Diga comigo, o texto mostra uma destruição exterior, mas havia uma destruição ainda mais profunda. Uma destruição interior. Havia uma dor que ninguém via, que ninguém enxergava, que ninguém conseguia perceber, mas existia. Diga comigo, existia. Talvez ela carregava lembranças de um passado tão amargo, um passado tão vergonhoso, e aquilo ali, sangrava por dentro. Cicatrizes, Denise, que ninguém via, dores que ninguém conseguia tocar, mas existia. Deus está falando. Pode chorar, o Senhor está falando com você aqui. E talvez uma voz dentro dela que gritava, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais jeito. A solução é se entregar, a solução é deixar. Aceita logo, mulher. Sabe por quê? Porque existem acusadores externos, mas também existe acusadores internos. Aquele que nós não vemos, aqueles que nós não tocamos, mas existem. E aqui eu faço uma ponte com você. Quem sabe você chegou aqui desse jeito. Por fora você fez a maquiagem, por fora você se arrumou, está toda linda. Todas vocês estão maravilhosas, mas por dentro existem marcas de dor. Mas por dentro existem mulheres aqui, o Espírito Santo me diz, existem mulheres aqui na beira do caminho dizendo: só estou aguardando a morte. Eu só estou esperando ela chegar, porque ninguém me vê, jovem. Ninguém me vê, ninguém se importa comigo, ninguém me vê, mas Jesus te vê. Enquanto os acusadores estão dizendo: morre, apedreja, acaba com ela, a graça veio e diz: não vai acabar não, não vai destruir não. Eu tenho um plano, eu tenho promessa, eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas extraordinárias. Senta aqui, bispa, senta aqui. Chegou, glória.
Quem sabe você chegou aqui, ó. Deixa eu fazer, tá? Você chegou até bonita, maravilhosa, cheirosa, maquiada. Mas você chegou assim, ó, desiludida, carregando traumas emocionais, a culpa sobre aquilo que você fez no passado. Porque os piores acusadores não são os de fora, são os de dentro, aqui dentro de nós. Você não é capaz. Quem é você? Não é assim que ele diz? Quem é você para profetizar? Quem é você para pregar? E você vem hoje, você vai se levantar e você vai dizer: eu não sou nada, mas o meu Pai é tudo. E Ele me escolheu, Ele me chamou. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha. Eu sou filha. Olha só, vamos lá comigo. Os acusadores estão aqui, ó. Vamos lá, quero ver o que o senhor vai fazer. Pega em ato de adultério. Essa mulher não merece. Olha isso. Gente, sabe o que eles não entenderam? É que eles achavam que eles levando aquela mulher até Jesus, ela iria ser apedrejada. Mas eles não entenderam que quando eles levaram aquela mulher, eles não estavam levando para um final, mas eles estavam levando para um começo de uma nova história. Levanta a mão e dá glória aí. E olha o que acontece. Vem aqui, eu vou te usar, vem. Vou usar você, minha ovelhinha. Fica aqui, ó. Os acusadores estão aqui, ó. Merece ser apedrejada. Não merece ser feliz. Não merece a segunda chance. Você, quem é você? Aramantou e arabacanto rei. Cheia de falhas. Eu sei o que tu fez no passado. É isso que os acusadores dizem. Mas ele vem. Ele vem. Ele vem. Enquanto os acusadores estão dizendo: mata, apedreja, ele está vindo e ele vem. Ele vem. Ele vem. A graça vem. A graça vem. E ele vem. Só que ele não carrega em suas mãos pedras. Os acusadores, fica aqui, tá? Tu vai pregar comigo hoje. Os acusadores sempre tem pedra para carregar. Mas Jesus vem. Jesus vem. Eu quero declarar isso aqui para você essa tarde. Eu quero profetizar para você essa tarde. Você foi arrastada. Você está numa situação vulnerável. E o diabo está dizendo: é o teu fim. Acabou para ti. Não tem mais jeito. Mas Jesus está dizendo: tu veio na oficina da alma e eu venho. Ele veio. Ele veio. O Deus que transforma as nossas dores. O Deus que não vem para acusar, mas é o Deus que vem para transformar. Ele veio. Ele veio. E nas suas mãos não carrega pedra, e carrega o quê? Carrega graça, carrega fidelidade, carrega bondade, carrega compaixão, carrega amor.
nova chance, uma nova chance. Ele veio. Não existe lugar mais profundo que a graça não te alcance. A graça te alcança. A graça te alcança. Consegue ficar abaixado aí? No texto diz que ela estava em pé. Hein, Tati? A sua carne estava em pé, Bispa Tati, mas a sua alma estava abatida. A sua alma estava tão angustiada. E é como se ela dissesse: eu não escolhi estar aqui. Às vezes tem situações na tua vida que você não escolhe, mas você vive. Ela não escolheu estar ali prostrada em alma. Quantas vezes nós estamos assim, de pé fisicamente, mas emocionalmente eu estou caída, eu estou prostrada. Todos me veem e acham que eu estou bem, missionária Sol. Todos me veem e acham que está tudo certo, mas só Deus sabe como a minha alma se encontra aqui. Oh, mas Ele vem. Ele vem. Mas Ele vem. Está chegando aí, ó. Ele está te visitando aí. Ele está visitando a tua alma. Ele vem. Ele vem. Olha só, Richard, Ele vem. Eu quero que você cutuque a pessoa e diga assim: Ele vem. Fica aí. Tu já vai levantar. Ele vem. Ele vem. Enquanto os acusadores estão, vai, vamos tacar pedra, bora. Ele vem. E os acusadores estão ali, vai que agora, minha mão já está coçando aqui, ó. Meu Deus, o que é isso, Jesus? A minha mão já está ardendo aqui, ó. Vai, libera logo o grito que eu vou jogar. Acho que eu vou jogar bem ali, ó. Bate, já morre. Aí eles estavam esperando, missionária. Eles estavam esperando, porque os acusadores, eles não desistem. Eles ficam ali, ó. Vai que eu tô doido para jogar essa pedra, Bia. Vai. E de repente, em uma situação, Jesus, Ele faz algo inusitado. Diga comigo: Jesus, Ele faz algo inédito.
ele faz? Enquanto os acusadores estavam esperando, enquanto os acusadores estavam maquinando, Jesus chega. Vira para mim, vira para mim. Jesus chega e ele faz o quê? Ele desce. Ele desce. Você não está entendendo? Eu vou falar aqui, ó. Ele desce. Os acusadores, eles ficam em pé. Eu vou falar. Os religiosos ficam em pé. Sinal de soberba, de orgulho. Mas Jesus, o nosso Deus, o Deus que transforma, o Deus que reescreve a nossa história, ele não fica de pé. Ele não fica de pé. Arabandaraba chorebe candara. Aramandorebe canto rebe candarabai. Erebe conto yamando rei. Há uma presença nessa casa. Há uma presença nesse ambiente. Enquanto os religiosos te julgam em cima, enquanto os religiosos estão de pé, sinal de orgulho, sinal de soberba, Jesus desce. A graça desce. Jesus desce em humildade e comunhão. Em humildade. E quando ele desce, sabe o que ele está querendo dizer para nós hoje? Quando eu desço, é porque eu estou indo no mesmo nível que você está. O nível da dor, o nível da tua humilhação, o nível da tua vergonha, o nível das tuas feridas. Você não vai ver um Jesus em pé, porque a graça é misericórdia, a graça é amor, a graça é compaixão. Enquanto o orgulho se levanta, a graça se abaixa. A graça se abaixa para te encontrar. É como se ele estivesse dizendo: filha, os acusadores te apontam, eles estão de pé, mas eu me agacho no mesmo nível da tua dor, para dizer que eu me importo com a sua dor. Você entendeu? Talvez você chegou aqui dizendo: ninguém se importa com a minha dor, ninguém se importa com o meu sofrimento. Aramantoia, aramantoia baixou. Eu me importo, eu me importo com você. Jesus está descendo no nível. Enquanto os acusadores aguardavam o veredito de Jesus, ele desce, ele desce, ele desce, ele desce. Se quiser sentar, pode sentar. Hoje eu peguei o Senhor hoje. Olha só. Com esse ato de Jesus, é como se Jesus quisesse dizer para aquela mulher: você não deu glória agora.
Não existe nível mais profundo, não existe nível mais baixo que a minha graça não te alcance, que a minha graça não te resgate, que a minha graça não te transforme. Ele desce na tua humilhação hoje. Ele desce. Mas vamos lá, tem coisa aqui para falar. Quando ele desce, ele está dizendo: a tua dor é minha dor agora, o teu sofrimento é meu sofrimento agora, a tua vergonha é minha agora. Agora eu compartilho, meu Deus, do mesmo sentimento que você. Eu compartilho da mesma incompreensão que você. Mas sabe o que eu acho incrível nessa palavra? A palavra de Deus é tão maravilhosa. Quantos amam a palavra de Deus aqui? É engraçado que ele desce. Ele desce. E quando ele desce, ele fita os olhos. E ele não apenas desce, diga comigo, ele não apenas desce. Diga, ele não apenas desce. Agora me faça essa pergunta: e o que ele faz? Diga, o que ele faz? Quando ele desce, quando a graça desce, ele não apenas se agacha, mas o Deus, ele começa, ele toca no pó. Ele toca no pó. Espera aí. A graça toca no pó. Quem é pó aqui? Eu e você. Quando ele toca, os acusadores estão: vai, Jesus, e aí? Qual é o veredito? Qual é a sentença? A graça desce no mesmo nível. E o que ele faz? Ele começa a escrever. Não, você pode dar mais um glória, mais um glória. A graça começa a escrever. A graça começa a escrever. Vou ficar contigo aqui. Sabe o que é engraçado? É que em Gênesis, vamos voltar para o Velho Testamento. Quando Deus quis criar o homem, ele toca no pó. Quando Deus, ele quer trazer vida, ele toca no pó. Ele toca, diga comigo, ele toca no pó. Diga, ele toca no pó. Ele toca no pó. Quando ele toca no pó, é como se o pó fosse ela. E naquele pó, ele começa a escrever. Ele começa a escrever. Ele começa a escrever. O mesmo Deus que em Gênesis formou o homem do pó, agora está diante do pó da história daquela mulher. E ele começa a escrever. Escrever, 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 escrever. Escrever, ele começa a escrever. Enquanto eles levantavam pedras, Jesus se abaixou para levantar uma história de milagre. Eu quero declarar que Jesus hoje desce até o teu nível e ele toca no pó que é você.
porque o pó representava aquela mulher. Então quando ele escrevia, ele estava escrevendo nela. Não, você não entendeu. Muito pouco glória. Ei, quando Jesus escreve, era um ato profético. Jesus estava escrevendo uma história para a vida daquela mulher. Ele tocava o pó e o pó era ela, e ele escrevia uma nova história. Ele escreve. Vira para o teu irmão e diga: ele escreve. Não, você vai fazer assim, ó, com autoridade. Vamos lá. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga: Jesus desce ao teu nível. E ele começa a escrever. Escreve. Uma nova história está começando. Uma nova história. Ele está começando. Ele escreve. Ele escreve uma nova história. Diga comigo: diante da graça não há acusador que permaneça de pé. Diante da graça não tem inimigo, não tem fofoca, não tem disse-me-disse, não tem difamação. Nada permanece de pé. Porque quando Jesus chega, ele chega carregado de graça. Tinha muita coisa aqui, mas o Senhor está mudando, e eu estou sensível à voz dele. Para finalizar, ele diz assim: quando ele escreve, gente, eu vejo um livro descendo do céu, meu Deus. Eu vejo um livro que desce, e a sua capa carrega ouro, e as mãos dele abrem, e aquelas folhas ele está dizendo: eu escrevo uma nova história para mulheres aqui, mulheres que chegaram arrastadas, mulheres que chegaram destruídas, mulheres que chegaram acabadas. Eu desço com a minha caneta e eu começo a escrever. Dani, o céu começa a escrever. Aquilo que você viveu até hoje não é a totalidade da promessa que Ele tem para você. Aquilo que você viveu até hoje não é o auge, não é o ponto mais forte que eu vou te levar. Te trouxe aqui para ativar em você
um tempo profético na tua história e no teu chamado. Eu quero que você fique de pé, se você puder. As intercessoras aqui. O céu derrama sobre ti uma unção renovadora. A unção que despedaça o jugo. O manto da minha escolha desce sobre ti. Aramanto yabacanto rei, arabacanto yamando rei, arabacanto rei, arabacantará. Espírito Santo, toca ela, da planta dos pés até o alto da cabeça. O céu está liberando sobre ti uma nova unção, uma nova graça, uma nova. Arabacanto rei, arabacanto yabacanto yabachou. Domina, toca, 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 toca. De pé, fica de pé. Fica de pé. Há uma unção profética nessa casa. Eu nem terminei a pregação, mas Deus falou: é até aqui. É até aqui. E eu obedeço. Eu obedeço. Há uma atmosfera de glória sobre esta casa. Há uma atmosfera de glória sobre essa casa. E o céu libera uma palavra. Quem tem pecado, o primeiro que tiver pecado aqui, que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus responde aos acusadores. E aí ele vira, olha. Quando Jesus diz isso, Suzy, eu conjecturo, eu monto na minha cabeça que aqueles acusadores que estavam com as pedras nas mãos, com vergonha, eles começam a deixar e sair de fininho. Porque aonde a graça estabelece, a acusação do diabo não prevalece. Aonde a graça desce, a acusação não se estabelece. E ele vira e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? O céu está falando para você hoje. Você vai procurar acusador e você não vai encontrar. Tá fraco. Você vai procurar os acusadores e você não vai encontrar. Porque onde a graça encontra, onde a graça veio, os acusadores não permanecem. Aí Jesus diz assim: mulher, nem eu te condeno. Não, você não entendeu. O Deus de toda a criação, o Deus que é imutável, inabalável, nele não há sombra de variação, nele não existe pecado, ele é santo. Ele olha para uma pecadora e ele diz: nem eu te condeno, nem eu te acuso. Só que a transformação, quando ela vem, ela não para por mim. Ela te dá uma direção. E foi isso que Jesus deu a ela. Cadê os teus acusadores? Não tem, já foram embora.
nem eu te condeno. Aí vem a palavra, aí vem uma palavra profética, e ele diz: mulher, vá e não peques mais. Porque toda transformação, quando ela é estabelecida, ela te aponta uma direção, ela te aponta um caminho, e o céu está dizendo: vá e não peques mais. Sabe o que o céu está dizendo para você? Vá e não volte mais para estaca zero. Arabacanto yamando yarabachou. Vá e não volte mais para essa depressão. Arabacanto yabash. Arabacanto rei. Vá e não volte mais para esta vida vazia. Vá e não volte mais para esta vida humilhante. Por quê? Porque o Deus da segunda chance recalculou a tua rota. O Deus da transformação mudou a tua rota. Levanta a mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu quero que você feche os teus olhos agora. As intercessoras posicionadas, por favor, levante a sua mão. Eu quero que agora você defina isso na sua vida. Eu quero que você agora declare com os seus lábios que toda acusação que te limitava, tudo que te prendia, toda voz na tua mente que te rotulava, toda perca de identidade agora está sendo desfeita agora. Há uma atmosfera sobre esta casa. Há uma atmosfera profética aqui. O Deus que transforma está aqui. O Deus que recalcula a nossa história está aqui. O Deus que escreve no pó está aqui. E Ele te chama. Ele te chama. E agora o meu chamado para você é: mulheres que querem viver além do que está vivendo. Mulheres que chegaram aqui arrastadas. A tua hora é agora. Eu quero que você venha aqui para frente. Os obreiros, tire para mim agora essas cadeiras, por favor. Eu quero que você, mulher, que quer viver a maior transformação da sua vida, você vai vir para o pé do altar agora. Agora. Você vai vir para o pé do altar. Pode ser. Vem para o pé do altar. Corre. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Corre pro pé do altar, Todo porque Ele quer redefinir.